Eu completei 1000 inscritos, graças à ajuda de vocês. E também este daqui é um vídeo que com certeza você vai entender sobre o inconsciente coletivo. Então eu recomendo sim que você assista até o final, porque eu ainda não completei as horas. Então se você quer ajudar, se você quer ver mais conteúdo assim profundo, baseado também na ciência, misturado com ocultismo, misturado com espiritualidade, porque eu gosto de todos esses temas, eu ainda tenho muito para estudar. Então esse canal vai ser basicamente um glossário vivo, porque tudo que eu aprender eu vou colocar aqui pra vocês, mas eu ainda não concluí as 4.000 horas, então eu preciso que vocês me ajudem. Eu agradeço desde já a cada um de vocês que tem interesse, porque quando a gente melhora nós mesmos, a gente acaba melhorando o mundo também. Enfim, a gente pode começar esse vídeo que tá muito bom, vocês vão gostar. Eu comecei a perceber, conforme os vídeos iam passando, eu fazia pesquisas, eu explorava mais, e aí eu fui percebendo que o inconsciente coletivo, ele é fluido. Os sonhos e os mitos compartilham da mesma informação. Qual seria essa informação? São os símbolos e os arquétipos. Por isso que eu coloquei as setinhas aqui. Porque eu também percebi que os sonhos podem se tornar mitos, como chamam os sonhos proféticos, né? E os mitos, eles aparecem também nos sonhos, então existe essa troca mútua entre os mitos e os sonhos. Tem o inconsciente coletivo ali em cima, os sonhos como pontes, né, portais, é isso que a gente vai falar na próxima página, e os símbolos como a forma de expressão. E aqui é muito interessante, veja bem, o sonho é uma porta, o mito é uma ponte. O sonho é portal para o inconsciente individual. O mito é a expressão coletiva do inconsciente. Significa que a gente, quando analisamos o sonho com honestidade, coisa que a gente vai falar também mais adiante, a gente acaba vendo nós mesmos. A gente acaba percebendo nossa própria mente, o que de fato nós somos. Então, através dos sonhos, se abre um portal que revela a sua própria psique. Por isso que é individual, é totalmente individual. E o mito, diferente do sonho, é uma expressão coletiva do inconsciente. Por que a palavra expressão? Porque é colocado para fora. Como a arte é colocada para fora, o texto é colocado para fora, o mito também é colocado para fora. Por que é coletiva? Porque a gente sabe os mitos que existem. As religiões, elas vão passando para os seus filhos, para os seus netos, aquela informação, aquele mito. E mais uma vez eu digo, não é só porque é um mito que não tem força, tem força. Tem força, uma força íntima, uma força interna. O mito é uma expressão do inconsciente. Por quê? Nós somos humanos, nós não somos divinos, nós somos humanos. O que a gente faz quando a gente não consegue compreender? A gente forma uma narrativa. O ser humano tem uma necessidade muito grande de ter narrativa. Ele precisa de um começo, do meio e do fim. Através dos mitos a gente consegue isso. Então, existe a divindade, mas a forma que a gente compreende ela é através dos mitos. A forma como a gente conta para uma criança é através dos mitos. Para perpetuar aquela tradição, aquele ritual, a gente conta para aquela criança aquele mito e ela vai acreditar. E se porventura ela parar de acreditar, tudo bem, são fases. No final das contas, é tudo muito bonito. Eu selecionei alguns arquétipos e símbolos para que a gente possa avaliar. Essa representação dessa silhueta deste homem é muito válida. Porque quando a gente olha algo sem rosto, nós projetamos a nossa sombra nela. Tá? O que tem de mais sombrio na gente, a gente projeta nela. E é uma coisa natural do ser humano, não tem como. Assim, é luz e é sombra. Quanto mais você evolui, mais
sombra proporcionalmente você também projeta. E ela também é um arquétipo porque, dependendo do olho, dependendo da sensação, da presença do observador, o arquétipo pode se transformar num monstro. O arquétipo da sombra pode se transformar num urso terrível e sedento por sangue. Se essa for a sua sombra, tá? Porque você vai ver naquele urso você mesmo. É muito engraçado. O vídeo que eu falei sobre o meu medo do escuro, eu não tinha essa noção ainda, não tinha. Eu já tinha uma noção legal de, tipo, enfrentar o medo também faz parte da jornada do herói. É uma coisa que eu incentivei naquele vídeo, porém, tem um detalhe a mais. O que eu vi no meu sonho era eu. Eu que era aquele diabo. Eu era aquele diabo. Era a minha sombra. Era o quanto eu conseguia transparecer algo horrível. Só que as pessoas só querem aceitar que elas são boas. Só que não adianta ficar mentindo pra si mesmo, não adianta. Então, outro símbolo fascinante, na minha opinião, é a serpente. Eu acredito que todo mundo já tenha sonhado pelo menos uma vez com serpente. Os símbolos, eles são ambíguos, né? E a serpente, ela também mostra esse lado, essa ambiguidade. E justamente por isso, quando o observador vai lá e sente aquele símbolo, ele acaba revelando sobre si mesmo. É a mesma coisa que acontece com o sonho. O sonho vai lá narrativamente, te expõe um arquétipo misturado com símbolo, misturado com tudo e te causa uma sensação. Isso revela muito sobre você, exatamente como o símbolo e o arquétipo. Quando a gente olha para o sonho e observa arquétipos e símbolos, a sensação que nós temos também revela muito. Colocar em palavras aquilo que você sente é uma das práticas que mais me ajudou. Inclusive, é justamente por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Além da serpente demonstrar essa ousadia, essa sensualidade, né? Então, são muitas camadas que a serpente tem. O símbolo de uma árvore é um dos mais bonitos que existem, na minha opinião. As árvores, elas veem tudo. Quanto mais velha, mais coisa ela viu. Mais coisa passou por ela, mais coisa ela sabe. Além dela gerar um oxigênio que precisamos para se ter vida. A cronologia dos fatos foi o seguinte. Primeiro eu percebi que o arquétipo tinha um certo movimento. Foi aí que eu concluí que o inconsciente coletivo, ele é integralmente fluido. E aqui a gente vai mostrar o ciclo do herói como exemplo dessa fluidez, desse movimento. Existe, então, o início, o chamado à aventura, aquela vontade de não continuar sendo aquilo que você era antes. É como se algo dissesse pra gente o caminho. Mas você pode sentir também internamente algum chamado. E no meio acontece uma crise, uma provação. Colocando um exemplo interessante, foi o meu caso. Em 2024, eu queria fazer um canal no YouTube, mas eu não tinha capacidade para fazer isso. No caso, não é que eu seja capacitada agora, até porque eu estou num processo. Tem pouco tempo que eu tô fazendo vídeos, mas eu não conseguia falar direito. Eu era muito tímida, eu ligava muito para a opinião dos outros, então tudo isso me travava. Quando eu comecei a postar, chegou a crise. Então, primeiro foi o chamado, eu quero fazer um YouTube. Depois, no meio, foi a crise. Parecia que eu estava falando pro absoluto nada. E aí, por fim, chegou o renascimento, o retorno, que foi justamente os 1.000 inscritos que eu consegui. E esse canal estar crescendo. Então, é o meu renascimento, né? É o começo de eu poder fazer uma coisa nova, que não seria possível se eu não tivesse enfrentado. Porque
A gente tem livre-arbítrio, a gente pode ignorar esse chamado, mas a gente não consegue conquistar se a gente ignora esse chamado. O mito nasce do movimento do arquétipo. Onde há ciclo, há história. Onde há história, há um mito. Gente, essa frase, ela diz muito. Então, o que a gente pode concluir? Que existe um círculo, existe uma relação circular. O mito é a história viva do arquétipo. Uma história viva do arquétipo. O símbolo é a imagem viva do arquétipo. A imagem viva do arquétipo. O sonho é o palco onde o símbolo aparece. O sonho é o mito pessoal. O mito é o sonho coletivo. Então, existe uma troca entre cada um deles, veja bem. Isso é um ciclo. Mito, arquétipo, arquétipo, símbolo, símbolo, sonho, sonho, mito de novo. Isso é um ciclo. Isso é fluidez. Isso é um movimento. E isso é o inconsciente coletivo. Afinal de contas, como a gente consegue progredir, né? Porque até agora eu falei das maravilhas do inconsciente, mas eu não falei como que pode ser alcançado. Isso daqui é no âmbito dos sonhos. Porque lá no começo, lembra? Eu falei que os sonhos são portais. Portais para o nosso próprio inconsciente individual. Significa que na hora da gente interpretar, a gente não pode agir com uma certeza absoluta. Porque a psique é muito complexa. A gente não pode agir como uma certeza absoluta. Assim como o buraco negro, não sabemos o que tem lá, como se comporta, a gente também não consegue saber o que se passa exatamente na psique. Mas primeiro você tem que parar para pensar e sentir. Você teve o sonho? Observe o que você sentiu naquele sonho. Quais foram as sensações? Anota. O que você viu? Anota. Isso estimula a sua intuição e te afasta mais do pensamento racional, porque a gente não está falando de racionalidade. Racionalidade é uma coisa que foi implantada na civilização, porém nós continuamos sendo de carne e osso, coisa que eu falei no vídeo sobre os símbolos. Vai também lá conferir se você não viu ainda, tá? E por que a honestidade? Porque quando você sentir, você vai perceber coisas sobre você que não são agradáveis. Vai ter coisas boas, com toda certeza, mas também vai ter coisas desagradáveis igualmente. E você vai ter que ser honesto. E o discernimento vai servir para você não cair em armadilhas. Porque o nosso pensamento costuma falar muita bobagem, tá? Porque nós não somos os nossos pensamentos. Ver demais coisas que não existem, possibilidades que não correspondem com a nossa realidade, mas que a nossa mente cria. Quando há tantas coisas, um peso enorme sobre você, é difícil ter o discernimento. Todos os seres humanos precisam de ajuda psicológica. O ser humano que fala, não, eu não preciso não, esse pode ter certeza, ele é o primeiro da fila. Tá? Pode ter certeza que ele é o primeiro. Todos nós precisamos. E aqui embaixo, o inconsciente progride quando o consciente aceita olhar. Putz, isso é uma coisa profunda, né? E uma tabelinha pra vocês, cara. Depois disso, vocês não tem como dizer que não entenderam. É impossível. O sonho tem a origem interna e individual. Tá aí, ok. A direção de dentro para fora. A função, revelar o estado da psique. Isso daqui é ouro. Tá? Na minha opinião, isso daqui é ouro. Mito, externo e coletivo. Mas ao mesmo tempo que ele é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Por mais estranho que isso seja. Por que isso acontece? Porque o mito é feito. Quando ele é feito, ele causa sensações dentro do indivíduo. Então, o que acontece? Um ciclo de novo. Muitos ciclos acontecem na nossa vida. Agora tá tudo muito claro. Você consegue compreender?
Se não, comenta aqui embaixo, por favor. E a função, dar sentido simbólico à experiência humana. Que fascinante isso. Porque que animal precisa dar sentido simbólico à vida dele? Nenhum animal precisa. Somente o ser humano. O símbolo é misto, individual e coletivo. Por que é individual e coletivo? Individual, porque você sente aquele símbolo, dependendo do jeito que você interpreta a vida e aquele símbolo. E coletivo, porque todo mundo entende aquele símbolo. Todo mundo reconhece a cruz. Todo mundo reconhece a estrela de Davi. Então, é coletivo, mas também é individual. Eles são circulares e fluidos porque, primeiro, o ser humano inventa um símbolo e depois ele é afetado pelo mesmo símbolo. Função: expressar o arquétipo através de uma imagem viva e ambígua. Ambígua por quê? Porque não se sabe exatamente. Tem que explorar, tem que descobrir. E descobrir só através da sua própria sensação, do seu próprio sentimento, da sua própria curiosidade, daquilo que desperta em você. O arquétipo é transpessoal, inconsciente e coletivo. Ambos os fluxos. Matriz universal de sentido. É um dos mais difíceis, sim, porque ele é invisível. Só que é uma força que, nossa, cara, é algo totalmente difícil de compreender mesmo. Uma matriz universal, porque o herói é universal. Ele apresenta na sua vida, no seu sonho, de formas específicas, mas o arquétipo em si, ele continua sendo universal. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber notificações do meu canal, para você não perder essas coisas malucas que eu acabo descobrindo e compartilhando com vocês com o maior prazer do mundo, tá? Então, muito obrigada e até a próxima.